o cristianismo ele nasce dentro do judaísmo. É isso que eu quero pontuar. Historicamente, a gente pode pensar o seguinte: o Antigo Testamento ele apontava, ou revelava, ou profetizava a vinda do Messias. Isso o cristão ele compreende muito bem. Então, assim, ele apontava para a vinda do Messias. Quando Jesus, o Jesus de Nazaré, se revela, se comunica, o Deus cristão se comunica na pessoa de Jesus, a acusação é o quê? Que é uma seita judaica. Foi acusado de uma seita judaica, sendo uma seita judaica. Então, assim, ao longo do tempo, essa crítica é feita. Por que nós adentramos na filosofia grega, né? O helenismo. Hoje é uma acusação muito grande que se tem, né? Por que nós adentramos na filosofia grega? Eu penso, e muitos eruditos também pensam, que a filosofia grega, o acesso à filosofia grega, se dá praticamente por necessidade de desenvolvimento do pensamento. Vou dar um exemplo. Eu vou falar aqui rapidamente, para depois deixar o pastor falar. Quando o cristianismo, a fé cristã se dá, o povo de Deus se dá, ela está em estado, o Alice McGrath vai falar que ele está em estado de adoração, de reverência, estado de adoração e de reverência. Quando ela começa a ser questionada internamente e externamente, questionada a sua fé, aí ela tem que parar, sentar e começar a pensar o porquê que ela acredita. Esse ato de pensar em quem eu acredito, por que eu acredito e qual é a finalidade de acreditar e qual é o fruto dessa crença, esse é um ato que nós chamamos de teologia, reflexão da fé. Então, esse ato de reflexão da fé, ela teve que usar ferramentas que eram próprias daquele momento, que era o quê? A filosofia grega, o pensamento grego. Então, eu acredito sim que o cristianismo nasce dentro do judaísmo, isso é consenso. Você pode pegar um James Dunn, N.T. Wright, vários pensadores assim, eles são adeptos dessa ideia. Só que é o seguinte, eu não vejo como uma crítica algo ruim. Precisou necessariamente de uma ferramenta para mostrar aquilo que ele acreditava, para responder os críticos. Os críticos eram filósofos e tudo mais, então eles precisavam fazer essa defesa, essa apologética contra os ataques que a igreja estava sofrendo. Bom, pastor Henrique Bravo. Bem, a grande questão é por que nós não herdamos, né? Porque não somos judeus também, seria isso? Porque a igreja não conserva as práticas, né, judaicas. Tá, vamos lá. Primeiro, vamos na essência de quem nós somos, né? A forma que as pessoas nos conhecem é o termo cristão, né? Que é o mais popular. Só que na Bíblia, a palavra cristão só aparece 3 vezes, né? Atos 11, 26, Atos 26, 28 e 1 de Pedro 4, 16. Só esse termo. Como os discípulos eram chamados? Discípulos. Esmagadoramente. Jesus se referia a eles a discípulos. A Bíblia inteira refere-se a gente como discípulo. Esse termo cristão é coisa nossa, é o nosso linguajar. Mas na Bíblia a gente é discípulo. O discípulo é aquele que aprende, que está aos pés. Então, nós temos um mestre, nós seguimos alguém, e esse alguém é Cristo. Ok, vamos tentar entender como acontece a transição. Essa pergunta foi feita, né? Parecida com essa pergunta para Cristo no Evangelho de Mateus. Quando Jesus chama os discípulos e fala assim: que dizem os homens ser o filho do homem? Ele faz uma pesquisa, né, quantitativa, qualitativa, ele quer saber como é que está o Ibope, como é que as pessoas o percebem, o veem. E aí uma parte é dividida em 4 partes essa resposta, né? Há um grupo que crê que ele é Jeremias, outro que ele é João, outro que ele é Elias, um dos profetas. E as pessoas não entendiam. Só Pedro traz a resposta correta quando diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde para ele dizendo que não foi nem carne nem sangue revelou, mas o Pai que está no céu. Ok. Pedro tem a revelação de que ele não é a continuidade de um profeta, não é mais um dos profetas, então ele não estaria inserido dentro daquele contexto judaico, mais um dos representantes, como um grande profeta que veio, como Elias ou qualquer um desses outros. Então ele quebra isso e traz que ele é o Filho de Deus, ok. E o que o Cristo vem fazer? Ele vem construir, edificar uma igreja.
Se você perceber em Mateus, a continuidade, a conversa, ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele vem construir, ele vem edificar a igreja, a eclesia, né? No eclesia, a comunidade, o grupo de pessoas tirados, né? Para fora. E desde então começa então um novo grupo, os discípulos de Cristo e não os judeus. Na Bíblia você vai encontrar, através das palavras de Cristo, de Paulo, apenas 3 povos. Na verdade, são 2, mas a gente pode também considerar 3, que é o gentio, judeu e igreja. É isso? Gentio, judeu e igreja. Em Mateus 6, no Sermão do Monte, Jesus, ele falando para judeus, né, para aquele grupo de pessoas, ele estava ensinando eles a mentalidade cristã, a mentalidade do reino de Deus, que era diferente. E ele diz assim: os judeus, os gentios, que são os povos, né, a palavra ali de gentio, povos, nações, eles pensam nessas coisas corriqueiras, o que é comer, beber, estão preocupados em se vestir, eles gastam a vida com isso, preocupados com coisas materiais. O reino de Deus era diferente, né? Ele tem outra mentalidade. Nesta mentalidade, a gente não pode ficar, por exemplo, ansioso, né? Preocupado o tempo inteiro, porque Deus está cuidando. E aí ele vai mostrando como Deus, que cuida do lírio do campo, como cuida das aves, cuidaria deles, que teria muito mais valor. Só que nesse texto, se você observar Mateus 6, ele fica o tempo inteiro fazendo comparação da mentalidade do povo gentio para o cristão, para o povo que está do reino de Deus, que era o seu seguidor, os seus discípulos. Então, repare que a construção toda dele de mentalidade, de fé, de transformação, é completamente diferente. Então, a gente está vivendo uma outra etapa. Jesus diz que novo mandamento vos dou, você vai encontrar isso em todos os textos, começa-se um novo tempo após a morte de Cristo. E para finalizar, quando que isso passa a valer? Está lá no texto de Hebreus, se eu não me engano é Hebreus 9, deixa eu dar uma olhada aqui. Hebreus 9:17, quando vai dizer que depois da morte, né, do testador, passa a valer o testamento. Então, após a morte de Cristo, começa um novo testamento. Então, por isso que a gente chama de antigo e novo. Quando passa a valer? Depois da morte dele. Depois da morte, começa um outro tempo, uma outra lei, um outro momento. Tá? Então, nós estamos vivendo outra coisa, outra etapa agora. Ok.